O que é nuvem? Eu vou dar alguns exemplos. Se você já escutou esses exemplos, saiba que informação repetida faz com que a gente memorize melhor, tá? Mas eu gosto sempre de fazer algumas analogias em relação à nuvem. E eu sempre falo, se você fosse explicar para sua avó, tá? Lá na década de, sei lá, 20, 30, tá? 1920, 1930, onde o dinheiro era guardado debaixo do colchão, dentro do sofá ou até em cofres dentro de casa. Se você fosse explicar para ela hoje, onde fica o seu dinheiro? Como que você explicaria isso? Lembrando que ela não sabe o que é uma agência. Ela não sabe o que é um cartão. Ela não sabe o que é um aplicativo bancário. Onde fica o seu dinheiro? Na realidade, você tem que entender o seguinte. Se você tem uma grana lá, como no meu caso, Bradesco, aí eu quero usar esse dinheiro. Eu pego o meu cartão de débito, vou na padaria, passo. Menos dinheiro na minha conta. Sabe lá onde está esse dinheiro. Se eu vou no caixa eletrônico, 24 horas, eu saco uma graninha lá, o que acontece? Esse dinheiro não está mais lá onde quer que ele esteja. Se eu vou no meu aplicativo bancário e transfiro dinheiro aí para minha mamãe, o que acontece? Menos dinheiro na minha conta. Mas eu pergunto a você, onde está fisicamente o seu dinheiro? Porque ele saiu do teu cartão, saiu do teu aplicativo bancário e saiu de uma maquininha em qualquer lugar que você esteja. Na realidade, o seu dinheiro está numa central do banco. Você, na realidade, quando você usa o seu cartão ou saca dinheiro no 24 horas ou no seu aplicativo bancário, ele entra em contato com esse prédio, no meu caso, o prédio do Bradesco, e coloca lá, ó, menos tanto. O Diogo gastou agora com uma cervejinha aqui, ó. O Diogo tirou um dinheirinho aqui, menos tanto. Onde fica isso? Num prédio do Bradesco, computando essas saídas. E isso é nuvem. É quando eu tenho acessos remotos seguros a uma informação, que no meu caso é o dinheiro na conta. Isso é nuvem. Outro exemplo de nuvem. A gente sabe que existem muitos carros de polícia na rua. Quando esse policial ele aborda, né, alguém que ele está suspeitando na rua, ele não sabe se essa pessoa ela é uma pessoa idônea ou não. E aí, o que ele faz? Será que ele tem a ficha dos 200 milhões de brasileiros no Brasil? Óbvio que não, ele não tem isso dentro do carro dele. O que ele faz, então? Ele pega o celular ou pega o computador de bordo no carro do policial e coloca lá, insere a informação, o CPF do fulano ou até outra informação, talvez a identidade. E ele consegue, esse carro entre em contato com um prédio, a central de inteligência da polícia, e isso faz com que aquela informação, ela seja, ele está sendo procurado ou não, ele é fichado ou não. Então, imagina a quantidade de carros de polícia no Brasil todo. Existe uma central, um prédio, onde só a polícia que tem acesso a essas informações consegue acessar aqueles dados. Não é uma pessoa não autorizada. E esse acesso, onde tem um prédio e muitos acessos remotos, mas um acesso autorizado, chama-se nuvem. Quer outro exemplo? Mais um? Você foi lá, quem lembra aí da Casas Bahia? Lembra da Casas Bahia? Você ia lá, ele ia empurrar para você lá um carnê para você pagar em 50 meses. Aí o que acontece? Ele tinha que saber o quê? O lojista.
se você tem, na realidade, nome limpo para conseguir aquele crédito. Ele não quer vender para alguém negativado, alguém que vai dar volta na loja. Só que outra pergunta, será que o lojista, ou aquele vendedor, ele tem a ficha de todos os negativados do Brasil para falar que a pessoa é ou não negativada? Será que está no papel lá dentro da loja, em todas as lojas? Óbvio que não, gente. Para isso, existe uma instituição chamada SPC e Serasa, que guarda num prédio com computadores o registro do score, né? O registro de compra desse consumidor. E ele vai falar lá, tá negativado ou não tá negativado. Perfeito? Então, nesse caso, os lojistas podem acessar essas informações, pessoas autorizadas, e colocando o CPF, colocando lá a informação do consumidor, ele consegue saber se essa pessoa está negativada ou não. E veja bem, nesses 3 casos, existem 2 características. Primeiro, você acessa essas informações à distância, mas é um acesso, essa é a segunda característica, é um acesso autorizado, um acesso seguro. Não é uma informação que é livre. Ah, Diogo, mas existem vazamento de dados aí. Sim, existem vazamentos de dados. Nós sabemos disso. Só que existem vazamentos de dados de tudo quanto é tipo, mas não intencional e não tão alastrado, né, como as pessoas pensam. E não é porque você colocou essas informações. Imagina se você é aposentado. Aí o cara não te liga lá para falar, você não colocou o teu dado em nenhum lugar. O cara não te liga para te oferecer crédito imobiliário, fazer você cair em golpes. Mas você não colocou essa informação em nenhum lugar. Por quê? Porque as instituições têm essa informação. E se ela deixar vazar, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, existe uma instituição muito segura. Muito, muito segura. Tá? E ela chama-se Google. Na realidade, como existem pessoas aqui que têm 2 tipos de celulares, né? Tem gente que tem o Samsung, ou Motorola, ou qualquer outro aparelho que não tenha a maçãzinha atrás, que não seja iPhone. Então, eu vou falar aqui. O Google, para esse celular que não é da Samsung, que não é iPhone, que não tem maçã atrás, o Google é que se responsabiliza em salvar os dados do seu celular. Mas atenção, não é automático. Tá? Você pode automatizar o processo e tem que ficar de olho. E para quem tem a maçãzinha, quem faz esse armazenamento é a Apple. Tá? A empresa lá que foi desenvolvida pelo Steve Jobs. Tá? Muito bem. E o que acontece? O que o Google fez? Como nós temos no celular, falar do Google, né? Que a Apple faz a mesma coisa. Como nós temos no celular contatos, conversas, e-mails, fotos, vídeos e alguns outros dados, o que acontece? A gente tem dentro do aparelho muita informação que não pode ser perdida caso aconteça alguma coisa com o aparelho. E aí, o Google fez assim como essas instituições que eu acabei de falar. Tem um prédio onde ela guarda de forma segura esses dados. Cadê o prédio, Diogo? Tá aqui, ó. Esse, para quem não sabe, Google, nuvem. Cloud é nuvem. Esse prédio aqui fica na Califórnia. Tá? O Google não tem só um prédio, tá, gente? Uma pergunta que um aluno me fez, muito interessante. Diogo, e se esse prédio pegar fogo? Diogo, e se esse prédio acabar a luz? E se a internet falhar? Bom, aí eu pergunto a você, e se acabar a luz com o banco? Você vai ficar sem dinheiro? Apagou os dados? E se der problema no computador? Como que essas instituições resolvem esse problema? Como que essas instituições resolvem esse problema?
Quem tem 2, tem 1. Quem tem 1 não tem nenhum. Então, para quem tem 2 casas, se uma pegar fogo, você tem a outra. Para quem tem 3 carros, se um der defeito, você tem 2 carros. A mesma coisa acontece para a nuvem. O Google tem plena certeza de que pode sim sofrer um ataque terrorista dentro desse prédio. Ele pode pegar fogo, a internet pode falhar. Pensa, por exemplo, nas instituições, né, lá na guerra, né, na Ucrânia, nos bancos, né, bancos bombardeados. Você acha que essas instituições lá, elas têm apenas um prédio com essas informações? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Eles pagam para empresas fora do país armazenar uma cópia desses dados. Por quê? Porque é responsabilidade deles não os perderem. Então, é fundamental que você entenda que isso aqui é super seguro. Super seguro. Ali dentro tem uma caixinha, como se fosse um armário. Meu e também seu e das outras pessoas. Quando eu mando um e-mail, mandei um e-mail para alguém ou recebi a minha conta, ninguém entra no meu e-mail. Ninguém entra no meu e-mail. Só eu recebi aquela conta. Certo? E aquilo ali é nuvem, gente. Porque se eu for na Lan House, meu e-mail eu posso acessar lá. Se eu comprar outro celular, o meu e-mail eu posso acessar do outro celular. E como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas eu quero que você entenda que esse prédio aqui, ele armazena essas informações que você tem dentro do seu aparelho.